Olá, boa tarde. Passando aqui para deixar a palavra do Senhor para o teu coração, e assim como eu fui muito edificada com essa palavra, e eu creio que você também será muito edificado, porque essa palavra ela não é minha, essa palavra é a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor ela tem todo o poder para fazer infinitamente mais no nosso coração. Amém? Eu vou estar fazendo uma oração primeiro para darmos início. Senhor Deus, querido Pai, Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por essa tarde, Senhor, pelos teus livramentos, Pai, o teu cuidado, o teu amor. Senhor, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de vida. Muito obrigado, Senhor, pelo nosso deitar, o nosso levantar. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor, Pai, é aquele que nos guarda, Pai, se não fosse a tua mão, Senhor. Senhor, o inimigo já teria nos consumido vivo, Senhor. Muito obrigado, Deus, pela tua misericórdia. Muito obrigado, Senhor, por nos guardar, por nos livrar, Pai, mesmo, Pai, quando não estamos vendo. Muito obrigado, Senhor, pela nossa casa, pela nossa família. Muito obrigado, Senhor, por esse dia, pelo teu fôlego de vida, Senhor. Muito obrigado, Deus, por mais uma oportunidade, Pai, de estarmos aqui reunidos falando do teu santo nome, Pai, e aprendendo mais de ti. Senhor, toma o nosso coração, toma a nossa mente, Senhor, vai jogando por terra, Senhor, tudo que nos impede, Pai, de nos aproximarmos do Senhor, toda acusação, Pai, do adversário, Senhor, faz cair por terra. Senhor, nos purifica, nos santifica, nos renova, Senhor, Pai, para que nós venhamos estar, Senhor, conforme a tua vontade. Senhor, em nome de Jesus, Pai, examina o nosso coração, examina a nossa mente, Pai, tudo que o Senhor não aprova, Deus, nos limpa, Pai, em nome de Jesus. Tira, Senhor, conforme a tua vontade. Senhor, em nome de Jesus, Pai, segura em nossas mãos e nos ajuda a caminhar, Deus, na luz da tua palavra. Senhor, vai guardando, Pai, a cada dia, Senhor, a nossa casa, a nossa família. Senhor, cega o adversário, Pai, em nome de Jesus, e nos firma no Senhor, Pai, que é a nossa rocha. Senhor, em nome de Jesus, toma, Pai, a nossa família, Pai, cada dia mais. Vai guardando, Senhor, os nossos filhos. Vai guardando, Pai, o nosso casamento. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor esteja no controle de tudo, repreendendo, Pai, toda inveja, todo olho grande, Senhor, toda palavra lançada, toda maldição hereditária. Senhor, joga por terra, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Tudo, Deus, em nome de Jesus, que nos impede de crescer, de evoluir, Pai. Senhor, derruba todo gigante, Pai, que se levantar contra a nossa vida, contra a nossa casa. Senhor, vai fechando, Pai, a boca do leão, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, nos ajuda, nos dê visão de águia. Pai, nos dê discernimento, Pai, sabedoria cada vez mais, Senhor, para ter sensibilidade, Pai, ao Teu Espírito, Senhor, Pai, para que nós não venhamos cair, Senhor, nas maldades disfarçada de bondade, nas palavras doces, Senhor, mas que por dentro, Pai, em nome de Jesus, que tem espinho, Pai, que tem farpas, Senhor, que tem veneno, Deus, em nome de Jesus, Pai, nos livra, Senhor, nos livra, Pai, de toda a maldade, Pai, daquelas que não podemos ver, Senhor, a qual somente o Senhor conhece, Pai. Senhor, nos livra de pessoas maldosas, nos livra, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nos cerca, Pai, nos cobre, Senhor, com teu sangue. Senhor, em nome de Jesus, toma a direção dessa palavra. Senhor, faz, Deus, conforme o teu querer, Senhor. Pai, que não venha ser eu, Pai, mas que venha ser o teu Santo Espírito falando com cada um de nós. Senhor, me usa, Deus, como instrumento teu, Pai, porque eu tô aqui, Senhor, como vaso para ser usada por ti, Senhor. Pai, toma os meus lábios, Senhor, faz transbordar a tua palavra. Pai, que eu não venha falar nada, Pai, que não provém de mim, Senhor, mas que eu venha falar tudo aquilo, Pai, que o Senhor colocar em meu coração. Senhor, toma toda a direção, Pai, que o teu nome venha ser glorificado cada dia mais. Pai, limpa, Senhor, o nosso pensamento para que a tua palavra entre no nosso coração cada vez mais. Tira toda distração, todo roubador de sementes. Senhor, em nome de Jesus, Pai, toda artimanha do adversário, toda preocupação terrena, Senhor, faz cair por terra. Senhor, que os nossos pensamentos, Pai, venham estar cativos ao Senhor, Pai, para que Satanás, Senhor, em nome de Jesus, não lance dardos, Pai, inflamados. Senhor, nos guarda, Pai, a cada dia, para que a tua palavra, Senhor, venha germinar dentro de nós. Pai, nos mostra, Senhor, a tua vontade neste dia. Pai, em nome de Jesus, toma toda a direção. Pai, é o que eu te oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.
e graças a Deus. Eu tô lendo em Mateus, no capítulo 10. Eu vou ler assim: chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, o que o traiu. Aqui, o Senhor, ele tá ali chamando os 12 discípulos, né? Ele tá formando ali o ministério dele e escolheu esses 12. O que me chamou a atenção aqui foi quando falou o nome de Judas. Judas Iscariotes, o que o traiu. Aí eu escrevi aqui assim, eu coloquei aqui o que o Senhor colocou no meu coração. E eu vou dividir com vocês. Jesus veio para aqueles que são afastados da sociedade pelos seus pecados. Jesus veio para os que reconhecem que são pecadores. Jesus veio para quem quer e para os que precisam. Jesus é procurado por pessoas que estão oprimidos por todo tipo e para todos. Jesus ajuda livrando de toda a opressão. Jesus não dá as costas para aquele que o procuram. Pelo contrário, ele se compadece e os livra. Jesus faz o chamado dos 12 discípulos. No meio dos 12 tem Judas, já conhecido com que iria trair Jesus. Mesmo conhecendo o traidor por Jesus, mesmo conhecido como traidor por Jesus, Jesus não expõe para os outros, e assim também com Pedro, que o negou 3 vezes aos homens. Jesus andou com eles e os ensinou o que eles deveriam fazer para terem uma vida de testemunho do poder de Deus na vida deles. Jesus não é pego de surpresa. Ele segue o ministério dele sabendo quem o trairia e quem o negaria, e como seria traído. Verso 29 e 32, que diz assim. No verso 29. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha. Contudo, nenhum deles cai no chão sem consentimento do Pai de vocês. Aí no 32 vai dizer assim: quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também os confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai. Aqui Jesus ele já estava, ensinando e falando que Judas o venderia, por 2 moedinhas, por uma moeda, que já venderia ele por uma moeda. E no verso 32 ele fala que aquele que negar, o Senhor, o Pai também o negaria. E então Jesus ele não foi pego de surpresa, mas ele não afastou nenhum deles, ensinou, dormiu junto, comeu, orou, andou, beijou, abraçou, abençoou, e não acusou, não tratou mal, não evitou contato, não expulsou da mesa, não privaram de autoridade e poder. Jesus deixou e chamou de amigo, irmão. Jesus poderia ter chamado outro para ser seu discípulo, mas não chamou, porque Jesus veio para esses que têm enfermidades no caráter também. Judas nem sabia que seria o traidor.
E nem Pedro sabia que negaria Jesus. Mas Jesus já sabia. E quando Jesus chama eles para ser seus discípulos, é dando a oportunidade de serem moldados enquanto Judas e Pedro estão com Jesus. Eles aprendem muita coisa. Eles começam a ser como Jesus. Cura, liberta, ressuscita. Mas o tempo que eles passam com Jesus não impede o adversário de tentar fazê-los trair Jesus. E Satanás tenta até os dias de hoje. Ele usa aquilo que nos atrai. Judas foi tentado na ganância do dinheiro. Pedro foi tentado no medo de perder a vida. Judas foi tentado ainda estando com Jesus, mas enquanto ele estava com Jesus, ele tinha a oportunidade de não trair. Quando Jesus chama Pedro e Judas, eles não sabiam que precisavam de Jesus, mas aceitaram estar no meio dos 12 discípulos. Mas os outros sabiam que precisavam. Exemplo, Mateus. Ele era cobrador de impostos, cobrava o povo mais do que deveria. Quando nos aproximamos de Jesus, reconhecendo o nosso erro, a nossa necessidade, Jesus nos ajuda, nos limpando, nos libertando e assim nos cura. Mas quando estamos com Jesus, se achando santo, sem defeito, sem pecado, ele não consegue nos ajudar, porque o médico só cura o paciente quando a doença é diagnosticada, quando aparece nos exames. Em Mateus 9:12, não são os que têm saúde que precisam de médicos, mas sim os doentes. Ter vergonha de falar para Jesus o seu pecado não vai te curar. Para sermos curados, temos que falar onde dói, mesmo que Jesus já saiba onde dói, mas ele precisa que você saiba e fale para ele te ajudar. Quando vamos ao médico, ele pergunta: como posso te ajudar? O que você tem? O que você está sentindo? O que te trouxe aqui? Eu já ouvi isso. E Jesus está nos fazendo essas perguntas para passar o exame, o medicamento correto, na dosagem certa, para o seu peso. Jesus não dará nada além do que suportamos. Fale para Jesus o seu pecado, o que te impede de ser saudável por dentro. Fale para Jesus o que você não quer que ninguém saiba. Ele é o único que não nos julga, não rir da nossa cara, não nos dar as costas. Ele é o único que podemos contar e pedir ajuda. Não deixe nada te afastar de Jesus, nem o medo, nem a ganância, nada, pecado algum. Pode, Ele nos ama. Às vezes a gente fica pensando, né, no que a gente fez, no que a gente faz, e acha que Jesus não vai nos aceitar. Mas Jesus, ele chamou Judas e Pedro, mesmo sabendo que eles o trairiam. Aqui foi no início do ministério, né? Foi no início, assim quando Jesus estava ali no início do seu ministério, ele chamou os 12. E Judas foi trair Jesus lá quase no final de Mateus, do livro de Mateus. No capítulo 26, já no finalzinho de Mateus, né? No capítulo 27 é que já acontece o suicídio de Judas. Então, foi no início. Jesus já sabia quem ele era, já sabia como era que ia acontecer. Então, Jesus, ele não nos condena. Aqui, Jesus, ele beijou Judas, ele chamou de amigo, Judas sentou na mesa, tomou comeu o mesmo pão, bebeu o mesmo cálice, né? E Jesus, ele não afastou. Jesus, ele não nos afasta independente do nosso erro, mas para Jesus nos curar de tudo, né, que nos traz dor, que nos traz vergonha,
nós precisamos confessar para Ele. Ele já sabe, né? Não tem como esconder nada de Jesus, mas Ele precisa que você fale, Ele precisa que você confesse para Ele, para que Ele possa te ajudar, né? Não tem como você ir ao médico e chegar lá e ficar de boca fechada. O médico tem que saber o que está acontecendo com você. O médico, ele vai fazer perguntas, né? Ele vai te perguntar o que você está sentindo, né? O que você tem ali naquele momento para ele poder te ajudar, para saber qual exame passar, para saber, né, o que ele vai fazer. Então, com Jesus é assim. A gente precisa se aproximar dele e falar tudo aquilo que nos traz uma enfermidade por dentro, né? Porque ficar guardando isso, ficar escondendo isso não vai adiantar. Não vai adiantar, só vai te afastar do Senhor, não porque Ele quer te afastar, mas você que vai se afastar. Então não se afaste do Senhor, não se afaste do caminho dele, volte, né, para o caminho dele, busque a presença dele, por mais que você já era, né, da igreja, já frequentava, mas aconteceu algo que fez você pecar e você se afastou com vergonha, não sinta vergonha. Não sinta vergonha, porque Jesus ele não joga na nossa cara, ele não aponta o dedo na nossa cara. Apenas volte para o caminho dele e se alinhe novamente, confesse para ele, Senhor, eu tô sentindo isso, eu fiz isso, me ajuda que eu não quero mais fazer, me ajuda porque eu não quero voltar o que eu era. Peça ao Senhor ajuda, peça ao Senhor ajuda e pede ele para sondar o teu coração. Pede ele para sondar o teu coração, que é só sondando o teu coração, permitindo ele entrar no teu coração, que ele vai tirar tudo aquilo que não provém dele. Amém? Deixa o Senhor te curar. Deixa o Senhor se aproximar de você. Não afaste ele com vergonha, porque o Senhor ele é o único amigo que podemos contar o nosso segredo mais absurdo, daqueles que a gente não quer que ninguém saiba. É o Senhor que pode, tá? E não se afaste do caminho dele. Se você pecou, se você errou, fez algo que desagrada ao Senhor, confessa para ele, fale com ele, porque ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. O Senhor, ele não vai te condenar, ele não vai te afastar. Amém? Fica com essa palavra, que você possa guardar essa palavra na tábua do teu coração e que essa palavra possa ter te ajudado, né? Se você sente vontade de ir para a casa do Senhor, mas tem vergonha, né? Não se acha digno, saiba que o Senhor, ele quer a tua presença. O Senhor, ele tá te esperando e ele te ajuda. Mas ninguém vai te ajudar, somente o Senhor pode te ajudar. Então não se afasta do caminho dele. Busque mesmo a presença dele, não sinta vergonha do que vão dizer, do que vão pensar, né? Porque mais vergonha ainda é ficar caído e não conseguir se levantar, né? Não querer se levantar. Mas quando a gente cai, a gente sacode a poeira e vamos embora de novo. Finge que nada aconteceu, entrega na mão do Senhor e vai. Amém? Fica com essa palavra, que o Senhor possa te abençoar e te ajudar cada dia mais. E vamos fazer uma oração para que o Senhor possa entrar no teu coração. Senhor Deus, querido Pai, Senhor, quero te agradecer, Pai, por essa palavra, Senhor. Pai, de mim mesmo nada poderia te sair, Senhor, mas é a tua palavra, Senhor, é o Senhor, Pai, que toma toda a direção. Senhor, entra no nosso coração, nos limpa, nos purifica, Pai, cada dia mais. Senhor, nos perdoa, Senhor, de toda acusação do adversário. Senhor, tudo aquilo que nos impede, Senhor, de estarmos, Pai, na tua presença, Senhor, entregues verdadeiramente. Senhor, joga por terra, Pai. Nos firma no Senhor, Pai, que é a nossa rocha, a nossa fortaleza, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, toma os nossos pensamentos, vai tirando, Pai, toda sujeira, Pai, toda ganância, Senhor, vai jogando por terra, Deus, toda adoração, toda idolatria, Pai, que não provém do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Pai, visita cada lar, visita cada família, Senhor, toma, Deus, os jovens, os adolescentes, as crianças,
homens e mulheres. Senhor, visita, Pai, a cada um. Seja, Pai, com cada um deles, que a tua palavra venha ficar cravada, Pai, na tábua do coração deles, para que eles venham dar frutos, Pai. Senhor, para que eles venham se achegar a ti. Pai, para que eles venham, Senhor, se entregar, Pai, ao Teu Espírito. Senhor, que eles não venham sentir vergonha, Senhor, do que vão dizer, do que vão pensar, mas que eles venham se entregar, Pai, no Senhor, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu apresento a cada um que irá ouvir essa mensagem, que o Senhor esteja no controle, Pai, cada dia mais. Senhor, muito obrigado, Deus, muito obrigado pelos Teus ensinamentos, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, Senhor, em nome de Jesus, de a cada dia estar nos atraindo para perto do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia, Deus. Ah, Senhor, mesmo sendo falho, pecador, Senhor, o Senhor tem nos escolhido a cada dia. Mesmo, Senhor, falhando, Pai, mesmo, Senhor, fazendo escolhas erradas, Senhor, o Senhor tem nos atraído, tem nos chamado, tem nos escolhido, Senhor. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, por estar sempre, Senhor, com as Tuas mãos estendidas. Pai, muito obrigado por sempre nos levantar, nos tirar do lamaçal do pecado, do campo de desonra, Senhor. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado pela Tua misericórdia, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, alcança, Deus, a cada um aqui. E seja o Senhor conosco. Senhor, em nome de Jesus, Pai, cega o adversário, Pai. Seja com cada um, Senhor, em nome de Jesus. Toma, Senhor, essa palavra, joga por terra todo roubador de semente, toda distração, Pai. Em nome de Jesus, todo impedimento, Pai, de fazer, Pai, a Tua vontade, faz cair por terra. Senhor, segura em nossas mãos e nos guia, Pai, na luz da Tua palavra, Senhor, na Tua direção, Pai, para que nós não venhamos olhar para o lado nem para o outro, para que a gente não venha olhar para trás, Pai, para as coisas que vão ficar para trás, mas que a gente venha olhar somente para o Senhor, para algo novo que o Senhor tem, Senhor. Pai, o Senhor tem algo novo para cada um de nós, e nós, Pai, queremos alcançar, Senhor, tudo aquilo que o Senhor já reservou. Pai, nos ajuda, Pai, a ter constância na Tua presença. Senhor, nos ajuda, Pai, em nome de Jesus, Pai. Tira toda a procrastinação. Tira, Senhor, em nome de Jesus, Pai, todo desânimo, Pai, toda fadiga. Tira, Senhor, em nome de Jesus, tudo que nos impede de avançar, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que nós venhamos a alcançar. Em nome de Jesus, as Tuas bênçãos. Em nome de Jesus, Pai, é que eu te oro e te agradeço. Amém. E graças a Deus. Amém. Fica com essa palavra do Senhor no teu coração.